É licenciado em Comunicação Organizacional pelo Politécnico de Coimbra. É especialista numa série de programas executivos, incluindo Customer Centricity, Business Analytics, e efetivamente leciona em instituições de referência, e é um prazer imenso tê-lo como docente do nosso mestrado em Marketing e Tecnologia. É também autor do livro Do Zero à Hiperpersonalização, correto, Tiago? Que foi lançado, e portanto é um grande especialista nesta área. É com muito gosto que o recebemos hoje para ouvirmos falar sobre este tema do futuro da inteligência artificial no marketing. O Tiago irá então fazer a sua pequena apresentação e depois teremos um debate no final. Tiago, passo-te a palavra. Fantástico, muito obrigado, Ana, e obrigado a todos os que se juntaram a nós. É um prazer estar convosco neste final de tarde, prolongado para quem está a trabalhar pós-horas, e neste caso não a trabalhar, mas a juntar-se aqui a nós para partilharmos um bocadinho sobre este tema da inteligência artificial, e para quem está de férias e se junta a nós, enfim, mais honrado ainda estou. Ana, é de facto uma honra pertencer a este grupo de docentes de mestrado executivo que devo reforçar traz capacidades para os profissionais de marketing que estão a ser cada vez mais relevantes. Nós na Liminal procuramos profissionais que tenham este tipo de competências e é muito difícil encontrar. Okay? Portanto, os tempos que vivemos são cada vez mais povoados de tecnologia. É disso que falaremos durante os próximos 30, 40 minutos, e depois vamos ter uma conversa para vos ouvir também. Cérebro digital, marca humana, é o tema desta sessão. Sobre mim, tal como a Ana disse, dois apontamentos adicionais. Nós na Liminal somos uma equipa de executivos, somos uma equipa de profissionais de marketing, de comunicação, gestores de empresas, também informáticos, somos tecnológicos, pessoas de tecnologias a implementar tecnologias centrais para a gestão da relação com os clientes. Okay? Portanto, trabalhamos plataformas como HubSpot, Salesforce, Zoho, entre outras, em projetos de transformação digital centrados em CRM, automação e Business Intelligence. Temos feito isto nos últimos 8 anos, mais do que 8 anos, com clientes e marcas muito conhecidas de todos vocês, e como a Ana partilhou, recentemente lançámos então o livro do Zero à Hiperpersonalização, onde fazemos assim uma ponte entre a estratégia de marketing, operações de marketing e vendas, e como juntar tudo isto nestas plataformas tecnológicas, inclusivamente fazendo aqui um progresso até à utilização da inteligência artificial para chegar a este ponto da personalização, ou se quisermos até da hiperpersonalização. Okay? Quero começar por contar-vos duas histórias a propósito deste assunto de termos cada vez mais cérebros digitais nas nossas empresas, nas nossas marcas, e de ser também por isso cada vez mais importante termos marcas humanas. A primeira história é a história da Red Balloon. Vamos lá. Na Austrália há uma empresa de experiências e aventura, tal como nós temos cá o equivalente a uma Odisseias, por exemplo, a Vida é Bela, que há uns anos, lembram-se? Enfim, eles vendem experiências que ocorrem exclusivamente em território australiano e mais lado nenhum. Okay? Acontece que começaram a ter o problema típico de todas as empresas que estão nestas áreas ou em áreas onde há poucas barreiras à entrada de concorrentes. Ficaram, de repente, cheios de alternativas e concorrentes ao negócio deles. Como uma das maiores rúbricas de despesa da Red Balloon era em anúncios e campanhas pagas, Facebook, Google Ads, por aí fora, eles voltaram-se para a inteligência artificial para conseguir perceber como é que otimizariam esse budget. E optaram por uma plataforma chamada Albert, uma plataforma de nível Enterprise, enfim, não estará acessível a qualquer PME, mas muito, muito boa e focada apenas nisto. Otimizar keywords, otimizar espaço publicitário. Acontece que pouco tempo depois da inteligência artificial ter sido colocada ao serviço, surgiu-se um problema, tiveram que parar aquilo. Porquê? Porque a inteligência artificial começou a comprar espaço publicitário para pessoas fora dos Estados Unidos. Perdão, fora da Austrália, em concreto nos Estados Unidos. Algo que não fazia
muito sentido, quer dizer, eles não tinham nenhum tipo de oferta no território exterior à Austrália. Então, o que é que se estava aqui a passar? O que aconteceu foi que a inteligência artificial descobriu um segmento inexplorado, altamente lucrativo, não de turistas, poderíamos pensar, mas de familiares, imigrantes, expatriados, australianos vivendo nos Estados Unidos e que tinham um job to be done, um objetivo muito específico, que era encontrar presentes para oferecer a familiares, a pessoas, a amigos na Austrália. E que, claro, iam ser consumidos na Austrália. Isto provocou um resultado incrível nas receitas desta empresa. E explicado assim, é fácil dizer, uau, incrível, claro, é óbvio até, mas nunca ocorreu à equipa de estratégia ou à equipa de marketing da Red Balloon que este pudesse ser um segmento interessante, quanto mais assim tão disruptivo para o negócio. A segunda história é bastante mais próxima de nós. Talvez se recordem, no Natal passado, vimos o anúncio de Natal, o clássico, o anúncio de Natal da Coca-Cola, que foi inteiramente gerado por inteligência artificial e que fazia uma homenagem a um dos mais populares e clássicos anúncios da Coca-Cola, de Natal, o dos caminhões, como estamos aqui a ver. Acontece que eles fizeram isto de forma totalmente automática com Generative AI e, vamos lá, se tivessem utilizado técnicas de cinematografia tradicionais, o investimento rondaria ou ascenderia a muitos milhões de euros, segundo consta. Okay? Segundo consta também, Coca-Cola terá investido 300 a 500 mil dólares e algumas semanas de trabalho para chegar a este resultado. Okay? Eu vou partilhar convosco 4 princípios. E o primeiro princípio que gostava de refletir convosco é este. Ao olharmos para estes casos, podemos pensar que estes resultados, estas tecnologias, são só acessíveis a empresas com muitos recursos, às Coca-Colas, às Red Balloons, o que for. E o primeiro princípio é exatamente este. Não é verdade. Isto não é só para os ricos e grandes. Provavelmente, pela primeira vez na história da evolução tecnológica, a fronteira, o que de mais sofisticado existe, está acessível, e neste caso falamos de inteligência artificial, está acessível a qualquer empresa. Okay? Por exemplo, se nós quisermos replicar o caso da Red Balloon, várias alternativas. Uma delas é Dzuma. Por 60 euros por mês, temos uma plataforma construída e dedicada a pequenas empresas, precisamente para fazer isto que nós vimos no caso da Red Balloon, otimizar a nossa colocação de anúncios pagos online, descobrir segmentos inexplorados, por aí fora. Pouco tempo depois de sair o anúncio da Coca-Cola, alguém conseguiu replicá-lo em apenas 10 minutos, assim, brincando aqui com a marca Pepsi, como estão a ver, isto não é naturalmente um anúncio oficial, esta versão da Pepsi. Como é que fez isto? Numa plataforma que custa cerca de 400 dólares por mês. Okay? Com 400 dólares por mês consegue-se replicar o anúncio da Coca-Cola em 10 minutos, ou melhor ainda, criar de raiz um anúncio original para a nossa marca, utilizando aquilo que é, isto é muito interessante, todo o conhecimento do que faz um anúncio ser bem sucedido na nossa área de negócio, ok? A plataforma chama-se IconMe. Mas vamos lá, ainda mais um exemplo, talvez ainda mais próximo de nós. Vou-vos mostrar uma experiência que fizemos na Liminal, isto é, um podcast, onde nós, no fundo, fazemos aqui a curadoria de uma série de livros relevantes nestas áreas das tecnologias de marketing, de CRM, automação, por aí fora, e com inteligência artificial temos narradores que estão a comentar, 2 pessoas que estão a comentar os livros e a fazer um resumo e em 15, 20 minutos partilhar os principais insights. Vou só mostrar um bocadinho. This podcast is brought to you by Liminal Martech. Liminal is the first Portuguese company specialized in strategic consulting and marketing operations. If you want to grow your business and deliver better customer experiences with marketing technologies such as CRM, automation, BI, and AI, go to www.liminal.pt and find out how. So have you heard about Marketing 6.0? I have. It's a pretty big buzzword these days, right? It is. And 20 minutos de resumo e de comentário entre 2 anfitriões gerados por inteligência artificial. Como é que fizemos isto? Numa plataforma que se tornou viral aqui há uns meses recentes. Pouca gente ainda conhece, mas
é incrível como é que é gratuita. Chama-se Notebook LM da Google. E o que é que nós podemos fazer aqui com o Notebook LM? Trazer, enfim, tudo o que conseguimos fazer com o ChatGPT, que todos conhecem, mas com alguns pormenores muito relevantes. Trazemos para aqui o conhecimento que queremos, os livros, os vídeos, os sites, o que for, até imensas, temos dezenas e dezenas de fontes que podemos trazer como base do conhecimento e depois conversamos com esses dados, tendo a certeza de que, neste caso, o LLM vai estar a referenciar sempre às fontes que nós lhe dermos e não outras fontes quaisquer, ok? Entre várias funcionalidades muito interessantes, há a funcionalidade do Audio Overview. Welcome to Deep Dive. This podcast. Que com alguns prompts conseguimos fazer com que ele gere um áudio focando as coisas que nós queremos que eles digam ou as observações que queremos que a inteligência artificial faça sobre aqueles temas. Mais um exemplo. Esta é uma página, é uma landing page da Liminal, está bem? O que fazemos aqui, falamos sobre uma das plataformas que trabalhamos, uma das marcas, Zoom, enfim, uma página típica com, enfim, os resultados, a forma como trabalhamos, algumas funcionalidades importantes. O que eu fiz aqui há dias foi isto. Peguei nesta página, vou-vos mostrar, trouxe o link para o chat GPT e pedi-lhe para me criar uma imagem publicitária. Olha, quero fazer um anúncio de revista, ok? Com base nesta informação. E ele deu-me aqui, claro, sugestão de copy por aí fora, e eu pedi-lhe, não, quero mesmo isto em imagem. Em poucos segundos foi isto que o ChatGPT criou. Há algumas semanas, um mês provavelmente, a OpenAI lançou para um modelo 4O o motor de geração de imagens refeito, ok? E refeito de que maneira, ok? O que estamos aqui a ver são imagens muito diferentes das que a inteligência artificial gerava até há bem pouco tempo, muito mais realistas, muito mais próximas daquilo que estamos a pedir e com texto. Okay? Sim, ainda há alguns bugs, alguns erros, mas de um dia para o outro saímos daquelas imagens em que, enfim, o que quer que viesse de texto vinha sempre errado e com os caracteres todos partidos e muitas vezes pouco realista para este tipo de imagem. E depois, claro, talvez já conhecem isto, podemos chegar aqui, foi uma das coisas que eu fiz e disse assim, pega aqui no rosto deste senhor, eu quero uma personagem feminina, e ele gerou a personagem feminina, depois pedi-lhe que era a pessoa a olhar de frente para a câmara, enfim, tudo isto. Isto ilustra o primeiro ponto que estava a falar há pouco. Primeiro, estas tecnologias não são apenas para marcas que têm grandes budgets. Depois, uma buzzword que está cada vez mais em voga. Vibe marketing, ok? O que é isto? Eu penso, eu estou inspirado, eu tive uma ideia e crio. Não tenho que esperar pelo designer, não tenho que esperar pela pessoa que percebe de Illustrator, ou pelo programador, ou a pessoa que percebe de HTML, para rapidamente ver o meu conceito produzido e testar a validade dele, ou até, com algum trabalho adicional, chegar a resultados, a artes finais, ok? De onde é que vem este termo de vibe marketing? De um termo base, isto é tudo muito, muito, muito recente, que cada vez mais os programadores usam, que é vibe coding. Vários programadores de grande qualidade com quem eu falo dizem-me isto, Tiago, há semanas, há meses que eu não escrevo uma linha de código, ok? Portanto, isto não é apenas para a comunicação. Da mesma forma que podemos construir ações de comunicação com um só prompt, ou vários bons prompts, também podemos criar produtos digitais inteiros. Por exemplo, usando Replit ou alguma das alternativas, podemos, de forma conversacional, criar ou testar pelo menos uma ideia para uma app, para um software, pegar nisto e colocar à venda numa loja da Google, da Apple. Ok? Agora, segundo princípio, cuidado com o que eu acabei de fazer aqui. Cuidado com o fogo de artifício mediático que nos leva a querer correr atrás de tools, de ferramentas,
sem sequer percebermos três coisas, uma terceira que falarei mais à frente. Primeira, o que é esta nova realidade da inteligência artificial? E pior do que isso, sem percebermos que tipo de inteligência artificial o nosso negócio de facto precisa, ok? Por exemplo, estas duas histórias que partilhei convosco ao início, da Red Balloon e da Coca-Cola, ilustram as duas grandes classes de inteligência artificial que existem neste momento, ok? Por um lado, a inteligência artificial generativa, espampanante, criativa, surgiu de um momento para o outro, cria novos mundos, tira-nos o sono, entusiasma-nos com as possibilidades que estão à nossa frente, assusta-nos com as possibilidades também de disrupção do nosso negócio e da nossa profissão. Por outro lado, a inteligência artificial analítica, ou como outros diriam, tradicional ou preditiva, okay? Muito mais recatada, focada na análise de dados históricos e muitas vezes predominantemente precisa de séries temporais de dados históricos para produzir alguma coisa de verdadeiramente útil, mas que está a revolucionar o nosso mundo semi-silenciosamente já há muitos anos, ok? E que explica o surgimento de fenómenos tecnológicos e da economia mundial, como a Amazon, como a própria Google, como a Netflix, como o Facebook. Percebermos estas duas grandes categorias de inteligência artificial implica saber o que é que nós temos que ter preparado na nossa organização para termos sucesso na aplicação de cada uma delas, ok? Então, por exemplo, quando falamos em inteligência artificial analítica, ainda há pouco, Ana, era isto que partilhávamos, precisamos de ter a higiene básica feita ao nível dos dados. O que é que isto significa? Primeiro, termos uma cultura data-driven. Tomarmos decisões não apenas com base no instinto, isso também é importante, continua a ser importante, mas com base em informação, em dados que nos ajudam a tomar decisões. Para termos isto, precisamos de ter dados com qualidade. Uma palavra ou duas, como é que chegamos a dados com qualidade? Data governance. Quem é que garante que a informação que temos é útil? Quem é que garante que dark data, aqueles dados não estruturados, ou aqueles dados que até possam estar estruturados, isto é, tabelas de Excel, por exemplo, mas que não estão integrados, mas que não estão homogeneizados, quem é que garante que esses dados são trabalhados para que possam ser lidos e possam ser úteis para a tomada de decisão? Okay? Integração da informação, diferença entre first party data, third party data, termos reportes com os KPIs fundamentais para a gestão em tempo real. Não podemos esperar que determinado reporte de informação imprescindível para tomarmos decisões demore 1, 2, 3 dias, semanas, que é o que muitas vezes acontece, ok? Mas mais do que isto, temos capacidade de pegar nestas informações, nestes dados, e prever o futuro, analítica preditiva e prescritiva, ok? São estas algumas das condições fundamentais para tirarmos partido da inteligência artificial analítica. Ao nível da inteligência artificial generativa, coisas importantes, formação da equipa, capacitação ao nível de prompt design ou prompt engineering, como fazer bons prompts, como testar, questões de fine-tuning, como é que garantimos que os resultados estão ancorados em informação credível e que está, no fundo, a alimentar o motor de geração de inteligência artificial para nos dar resultados úteis e não palha, que é o que acontece muito, ok? Questões como grounding, red teaming, questões de segurança e encriptação dos dados, que políticas é que temos? O que é que os nossos colaboradores podem ir para o ChatGPT na versão web e espelhar tudo o que temos na nossa organização? Que tipo de dados é que não podem ir para versões web de Large Language Models? Quando é que queremos ter um Large Language Models? Quando é que temos que o ter instalado nos nossos próprios servidores ou nos nossos computadores para garantir alguma proteção de informação? Este tipo de tópicos é muito importante, ok? Agora, inteligência artificial, na verdade, não é nada. Isto é um grande chapéu onde cabe tudo, é um nome, se quisermos, abstrato, usado e abusado, sobretudo pela malta do marketing, para vender muita coisa, mas que no fundo resume-se a isto. É todo o tipo de aplicações tecnológicas, de software, que façam a mímica do comportamento humano. Para que isto aconteça, precisamos de um universo grande de computação
probabilística que dá pelo nome de Machine Learning, já todos ouvimos falar. São os algoritmos de Machine Learning e a composição de vários algoritmos que permite estes resultados e estes casos de uso que temos visto e que vamos ver já mais para a frente. Okay? Portanto, o ponto é este, precisamos de literacia para entender esta nova realidade, tá bem? Da mesma forma que há, sei lá, 20 ou 30 anos, precisávamos de conhecer o mínimo sobre a diferença entre hardware e software, um sistema operativo e as aplicações que correm nesse sistema, a diferença entre uma app móvel e uma app web, para tomarmos decisões a propósito disto. Também hoje precisamos de literacia, perceber um mínimo de como é que estes diferentes tipos de machine learning funcionam, que limitações têm, que implicações é que poderão ter nas nossas decisões de gestão. Dou um exemplo. Algoritmos de deep learning. Okay? Algoritmos de deep learning são tipicamente black boxes, isto é, não conseguimos perceber, ou há muita dificuldade em perceber, os critérios pelos quais tomaram uma determinada decisão. Okay? O que significa o quê? Que em setores críticos da atividade, saúde, banca, seguros, não podem ser usados para produzir determinados resultados. Okay? Porquê? Porque temos que ser capazes de explicar porque é que determinado crédito foi atribuído a uma pessoa e não a outra. Porque é que uma pessoa de uma etnia que não a nossa não teve acesso a um crédito. A etnia foi um dos critérios que a inteligência artificial usou para tomar aquela decisão. Okay? No marketing, a mesma coisa, para o profiling de clientes e a segmentação ou clustering automático de clientes. Que critérios é que foram usados para ter um determinado cliente num segmento e dar-lhe uma promoção e a outro não? Okay? Precisamos de explainable AI e os algoritmos de deep learning tipicamente são muito mais difíceis de nos dar isto. Okay? Portanto, esta tecnologia não é apenas para os ricos, okay? Precisamos de a entender para tomarmos boas decisões de gestão. Terceiro princípio é que nada disto é importante se perdermos de vista o que de facto faz com que os negócios existam, que são os clientes. Se continuarmos a nossa conversa centrados apenas na tecnologia, estamos muito pobres, está bem? E o que nós vimos nas últimas décadas, a propósito da quarta revolução industrial, a propósito da transformação digital, foi a utilização de tecnologia com o foco de otimizar processos, de reduzir desperdícios, reduzir custos, ok? Isto hoje em dia já não serve e é possível irmos muito mais além do que disto e com este foco, ok? O que aconteceu, por exemplo, veio esta ilustração com as caixas de ATM, de multibanco. O que aconteceu foi que, em muitos casos, substituímos o toque humano, a presença de um ser humano, pela presença de uma máquina, que na prática destruiu completamente qualquer hipótese de termos relações empáticas, quentes, com os clientes que estão do lado de lá. E isto é particularmente preocupante quando falamos em momentos da verdade, em touch points críticos para a experiência e para a proximidade do cliente com a marca. Okay? Então, o que é que nós queremos? Onde é que nos devemos concentrar? Naquilo que é a experiência do cliente e naquilo que são as expectativas dele. E nós sabemos, qualquer um de nós não quer ser importunado por marcas só interessadas em vender no tempo deles o que eles querem e fazer um spam brutal só porque têm poder para o fazer. Nós queremos ter esta relação pessoal com as marcas, queremos que as marcas nos reconheçam, se lembrem de nós, sejam relevantes, ok? Para que isto aconteça, é preciso conhecermos em tempo real cada cliente ou potencial cliente, a fase em que está da sua jornada connosco. Isto é válido também quando estamos em setores onde o ciclo de tomada de decisão é curto ou mais espontâneo. Temos que perceber o que é que o cliente quer atingir naquela fase da sua jornada de decisão ou da sua relação connosco, qual é o objetivo dele, como é que o podemos ajudar a atingir esse objetivo e, idealmente, ajudá-lo melhor do que a concorrência. Okay? Portanto, usar tecnologia para melhorar a experiência do cliente. Okay? Vamos ao quarto e último princípio. Como é que podemos desenhar uma estratégia para as tecnologias de marketing que nos ajude nisto? Okay? Há três pilares.
Isto para não termos uma lógica desgarrada, entendem? Agora vejo uma plataforma que é espetacular e trago, agora vejo outra e trago, agora vejo outra e trago. E às páginas tantas não há estratégia nenhuma, é tudo avulso, é tudo ad hoc. Por onde é que começamos? Só conseguiremos melhorar a experiência de cada cliente se tivermos um sistema nervoso central que nos dê uma visão completa da nossa relação com esse cliente ou potencial cliente. Okay? Não há novidade nenhuma aqui. A categoria de software chama-se CRM, Customer Relationship Management. Já cá está há 2, 3 décadas. Okay? Agora, o que vos vou mostrar é o que é que devemos exigir de um CRM nos dias de hoje. Como é que a inteligência artificial pode entrar numa plataforma destas e ajudar-nos a conhecer melhor os nossos clientes, ter relações mais próximas e empáticas, está bem? Vou dar alguns exemplos, muito centrados nos casos de uso de prospecção comercial ou de demand generation no marketing, está bem? Ok, isto é a vista de um CRM, neste caso é a HubSpot, vamos ficar por esta plataforma por hoje, e o que temos aqui é uma ficha de um cliente ou potencial cliente, não interessa, está aqui o nome dele, os dados dele, tudo bem. Quero assinalar 2 pontos importantes. O CRM tem que estar ligado a todos os nossos canais de comunicação, no mínimo os canais de comunicação digitais, o site, newsletters, redes sociais, por aí fora. E este é um dos desafios de muitas empresas que utilizam CRM. É uma plataforma é um polícia da burocracia do pessoal de contacto com o cliente, dos vendedores, da equipa de suporte, que vai ter que reportar lá coisas que aconteceram. E pouco mais serve do que isto. Para contornarmos isso, então, devemos garantir que o CRM esteja ligado, pelo menos aos nossos canais digitais, pelo menos ao telemóvel, ao e-mail do colaborador, ok? Com base nisto, conseguimos depois perceber um e-mail que foi enviado, foi ou não lido pelo cliente. Enviámos nesse e-mail um vídeo. Onde é que a pessoa parou no vídeo? Viu o vídeo todo? Onde é que demonstrou interesse? Onde é que voltou atrás? No nosso site. Tem estado envolvido no site? Vejam. Lançámos uma determinada ação, uma landing page, o que for. A pessoa viu, esteve nessa página. Quanto tempo esteve lá? Qual foi o comportamento dela nos nossos canais? Okay? O segundo aspecto que quero ilustrar. Não há nada de mais estratégico no marketing do que a segmentação. É por aí que tudo começa. Okay? Quem são os nossos segmentos? Não é fácil responder esta pergunta com muitas plataformas de CRM, as mais clássicas, também em HubSpot nem sempre é fácil, mas nós, enquanto líderes de marketing, temos que exigir isso. Okay? Então, estou perdido nos próprios olhos. Está aqui. Persona. Qual é o segmento? A que persona é que este cliente ou potencial cliente pertence? Porque com base nisto, eu tenho toda uma abordagem de marketing, todo um marketing mix que tem que se adequar a essa persona. Não é só comunicação, são as ofertas. Falo nestes produtos, falo naquelas variações, a que preços, sim, não. Tenho toda uma estratégia que vai rodear isto. E se eu posso identificar a pessoa do lado de lá e comunicar com audiências identificadas e não apenas audiências anónimas, eu devo fazer isto. É uma das coisas que uma plataforma de CRM nos deve dar. Até aqui nada de inteligência artificial. Já vamos saltar para lá. Outra coisa que o CRM nos deve dar, era isto que vos mostrava aqui. Temos que conhecer a fase da jornada, a fase da relação em que cada cliente está. Ok? Então, ele deve nos dizer exatamente isso. Estamos à frente de um cliente que está a retornar, de um cliente que está em risco de abandono, de uma lead que está a ser trabalhada pelo marketing, que está a ser trabalhada pelas vendas. Estas são informações muito importantes. Okay? Vamos para a inteligência artificial. O caso é este. Imaginem, aqui há um mês ou 2 tive uma reunião por telefone, podia ter sido por Zoom, por Teams, não interessa, com esta pessoa, é um nome hipotético, é um caso hipotético, Inês C. Ok? E agora tenho que fazer um follow-up. Olha, vou-lhe mandar um e-mail. Como é que ficou o assunto? Já tomaste uma decisão? Ok. Já não me lembro dos pormenores. A inteligência artificial aqui vai-me ajudar a fazer o quê? A resumir de imediato
esta conversa e saber exatamente o que é que foi aqui falado. Perco menos tempo aqui, naturalmente, posso depois auditar a chamada toda, mas isso, o que eu quero em concreto é enviar um e-mail de follow-up, tocar nos assuntos importantes. Então o que é que eu faço? Peço aqui ao Copilot, neste caso da HubSpot, para me ajudar precisamente a escrever esse e-mail de follow-up. Isto é um prompt que eu já tinha preparado e que coloquei aqui, e peço-lhe que endereça os assuntos de preocupação que foram manifestados aqui pela cliente hipotética, ok? Questões de integração, por aí fora, e quero também que ele no e-mail mencione uma das, enfim, um vídeo, um webinar que temos a propósito deste assunto. Ok, tenho o prompt feito, ele vai me ajudar a produzir este e-mail. O importante aqui é isto, e vejam, a partir daqui posso, enfim, levar para o e-mail, enviar diretamente, fazer alterações. O importante aqui é isto, não tive de pegar nesta gravação e ir para o ChatGPT, se calhar nem devia, ok, esta não porque é tranquila, é hipotética, se calhar nem devia, esta informação é proprietária, tem que estar no meu sistema. Mais do que isso, para além desta informação e desta chamada, há muitas outras interações que esta pessoa teve comigo, com a minha empresa, e que a inteligência artificial, de outra maneira, não saberia. Neste caso, sabe, conhece este contexto, sabe se já foi cliente no passado ou não, ok? Portanto, ajuda-nos a ler todo este contexto e a adequar, a personalizar este touchpoint muito simples de email marketing, ok? Vamos a um outro exemplo. Imagina que quero lançar aqui uma campanha de angariação de novos clientes. Aqui estou num mercado business to business, ok? E, portanto, o que eu quero é, olha, vou pegar nos meus critérios de segmentação, ok? E vou pedir à inteligência artificial que me ajude a identificar empresas, neste caso, olha, de software relativamente recentes, com mais de 100 colaboradores, e em Portugal, empresas em Portugal que tenham fit com este meu segmento. Vou ficar aqui a pensar um bocadinho e de repente temos uma lista com algumas sugestões. Vamos só expandir isto para ver melhor. Ok. Aqui uma que chama a atenção, Fidzai, um dos unicórnios portugueses, de resto, nosso vizinho no Instituto Pedro Nunes em Coimbra. Eu posso pedir mais informações sobre a Fidzai. Ok. Então, que tecnologias é que eles usam e que são detectáveis pelo site, por exemplo, ok? A dimensão deles, as moradas diretas para o LinkedIn. Posso chegar aqui e dizer, ok, quando é que foi a última ronda de financiamento da Fidzai? Isto é um bom momento, é um momento oportuno do ponto de vista de cash flow para eles. Quem são os principais concorrentes da Fidzai? Vejam, rondas de financiamento, a última aqui registada, 2015, e temos umas mais recentes, 2021. Concorrentes principais. Com base nesta informação, eu posso criar uma ação, neste caso de prospecção one-to-one, ok? Ultra personalizada. Rapidamente fiquei a perceber o que tinha que perceber sobre o contexto desta empresa, ou então uma ação mais massificada e com origem no marketing para alcançar esta empresa. Agora, a questão é esta. Será que este é um bom momento para falar com eles? Vamos imaginar no caso da Liminal. Nós trabalhamos sistemas de CRM, lá está, como Salesforce, como HubSpot, sistemas de automação. Será que este é um bom momento para tocar neste assunto relativamente à Fidzai? O que nós gostaríamos de ter era algum alerta quando, nestas empresas, alguém começa a fazer pesquisas online sobre estes termos, estes assuntos que são importantes. Para quê? Para podermos interagir com eles nesse momento em que estes temas serão provavelmente mais interessantes, mais pertinentes. O que vos mostro aqui é um recurso que a HubSpot tem, e há muitas outras plataformas que o têm também, que se designa de Intent-Based Signals, ok? O que é isto? Chegamos aqui e vamos selecionar uma série de keywords, por exemplo, Salesforce Partners, ok? A HubSpot e a inteligência artificial está a monitorizar vários pontos online e está aqui a mostrar-nos as pesquisas que estão a existir dentro de várias empresas a propósito destes termos. Salesforce Partners, Certified, por aí fora.
1000 empresas que estão a pesquisar este termo. Ok, adicionei aos meus tópicos, podia adicionar muitos outros, e depois, o que é que isto vai mostrar? Uma lista dessas empresas. Está bem? Aqui é só business to business, há outras plataformas um bocadinho mais invasivas e que mostram também os contactos. Neste caso, não. Mas vejam, tenho aqui uma lista de centenas, milhares, 44 milhares de empresas. Estamos lá? Não, porque eu tenho uma estratégia de segmentação, ok? Então eu posso chegar aqui ao meu CRM e dizer, vai-me buscar apenas empresas que coincidam com os meus segmentos-alvo, ok? Simplificando, tudo o que são empresas em Portugal, ok? Vamos lá. E o HubSpot vai-me dar aqui já, ok, 1, 2, 3 empresas que neste momento estão online, fazer pesquisas por estes termos que eu aqui lhes disse. E depois posso dizer que há empresas que ainda não estejam no meu CRM, que já estejam no meu CRM, mas que ainda não sejam clientes, por aí fora, está bem? E claro, isto funciona não apenas para os termos que eu falei, mas se estivermos, sei lá, nas áreas de fintech, processamento de salários, por aí fora. Estamos prestes a chegar ao fim, mas há ainda dois pilares importantes que preciso partilhar convosco. O CRM é o sistema nervoso central que nos ajuda a conhecer isto tudo, a perceber qual é o contexto e qual é o momento certo para falarmos com as pessoas que estão do lado de lá, para alcançarmos as pessoas que estão do lado de lá, mas precisamos de alcançar, ok? E para isto precisamos de plataformas de automação, ok? Nem todos os CRM nos dão esta capacidade de automatizar. Quando falamos em automatizar, falamos em criar, se quisermos, simplificando, campanhas que rodeiam uma só pessoa no momento certo, com a mensagem certa, pelos canais certos, okay? No mínimo, lá está, os digitais. Este é o conceito, este é o conceito mais simples e que também não tem necessariamente nada de inteligência artificial. Na fronteira mais sofisticada ou mais avançada, o que temos hoje em dia ao nível da automação são os agentes de AI. Okay? O que vos vou mostrar é um agente de prospecção. O objetivo deste agente de inteligência artificial é, de forma autónoma ou semi-autónoma, interagir com estas contas que eu selecionei, com estas pessoas, marcar reuniões e, eventualmente, depois conseguir passar essas leads ao marketing, às vendas, para se fechar negócio, está bem? O objetivo é este. Há outros agentes. HubSpot, Salesforce, Microsoft têm trabalhado muito nisto, capacitando os clientes a ter acesso a agentes de prospecção, agentes de marketing que criam campanhas, agentes de suporte ao cliente, por aí fora. Exemplo do agente de prospecção. O que é que nós fazemos? Temos que o treinar. Temos que lhe dizer, olha, esta é a minha empresa, é isto que me diferencia, eu resolvo estes problemas, estes são os meus produtos e serviços, por aí fora. Este é o meu segmento, por aí fora. Quais são os objetivos? O objetivo que eu tenho é que consigas marcar uma reunião, algum guidance para os touch points nos e-mails, como é que deves falar, qual é o tom de voz, por aí fora. Então, o que eu fiz foi trazer para aqui mais um contacto dummy, ilustrativo, um John Doe, que trabalha na Adidas, ok? E vamos ver o resultado deste agente de prospecção perante este contexto. O que é que ele foi fazer? Foi ler toda a informação do John Doe no CRM, toda a informação da empresa, foi à procura de uma série de dados e está-me aqui a sugerir já uma abordagem em 3 e-mails, separados por 2 dias, ok, para conseguir o objetivo que eu queria, que era a marcação de uma reunião. E vejam, olá John, com o lançamento da coleção da Adidas para o Golf, é natural que esteja a aumentar a pressão sobre as equipas de marketing e vendas e as operações. Ok, olha, nós na Linea nós especializamos a resolver esse tipo de problemas com inteligência artificial, CRM, automação e por aí fora, ok? Muito giro. Isto pode funcionar de forma autónoma ou semi-autónoma. Estamos a ver isto porque está neste formato semi-autónomo, mas há aqui um ponto importante que é, então e as alucinações? Como é que nós temos a certeza que não está aqui a haver invenção neste texto? Que a inteligência artificial generativa não está a passar-nos rasteiras e depois o efeito é muito pior do lado de lá, como é óbvio, ok? Então nós conseguimos, lembram-se de ter falado ainda há pouco da Explainable AI, conseguimos verificar todas as fontes de informação, o que é que o CRM sabe, a inteligência artificial sabe sobre esta pessoa e sobre esta empresa e o que é que usou para produzir este conteúdo, ok? E cá está.
Aqui a meio, o que é que nós temos? Um artigo recente. Quando eu criei chamei para aqui esta pessoa, este contacto, este artigo, está aqui, tinha saído horas antes, está bem? E foi aqui que ele se inspirou. E, portanto, a partir daqui contextualizou toda aquela abordagem. Muito bem. Último passo. Falámos de CRM, falámos de automação para falar com a pessoa certa no momento certo. Agora precisamos de verificar se o que estamos a fazer funcionou ou não. E para isto precisamos de um terceiro pilar tecnológico nas nossas stacks de marketing, que são as plataformas de Business Intelligence. Power BI, Tableau, ok? Há muitas alternativas, estas são as mais relevantes. Uma plataforma de Business Intelligence deve-nos mostrar o nosso negócio ao dia, à hora, ao segundo, com um só clique, ok? Por exemplo, isto. No marketing, estamos a investir em Organic Search. Otimizar o nosso site para aparecermos nos primeiros resultados do Google. Sim? Estamos a investir em email marketing, estamos a investir em redes sociais, paid media, por aí fora. Nós queremos perceber que impacto é que isso está a ter. Sim, ao nível das métricas relevantes para esses canais, mas depois sairmos das vanity metrics e perceber em que medida o investimento que estamos a fazer, por exemplo, em Organic Search está a trazer ou não clientes, está a trazer ou não retorno. Okay? Este tipo de informação é crítica para para os negócios e é crítico que seja em tempo real. Agora, a informação retrospectiva. O que é que precisamos? Precisamos de ir mais além. E com base nestes dados e noutros, conseguir tirar conclusões de previsão. O que é que irá acontecer no futuro? Pelo menos isto, ok? O exemplo que vos vou dar é da inteligência artificial a ajudar-nos nisto, a propósito de um negócio em concreto, está bem? O caso é este. Um senhor, o tal O'Malley, hoje quer uma semana de férias em Paris, ok? E está com os bolsos cheios porque vai gastar 7.000 euros nisso. Boa. Qual é a probabilidade de eu fechar este negócio? A inteligência artificial está a fazer aqui esta previsão. E não parece bem, ok? 14 pontos numa escala que vai até 100, creio eu. E esses 14 pontos têm vindo a diminuir nos últimos tempos, ok? O que é que a inteligência artificial está aqui a ver? Olhar para uma série de dados, de pontos de informação, data points, e a dizer, olha, não há resposta do lado de lá a este e-mail já há não sei quanto tempo, já ninguém faz um follow-up há não sei quanto tempo. Isto são maus sinais. Comparando este negócio, o perfil deste negócio, deste cliente, com outros que tiveram sucesso, também a coisa não está positiva, ok? Então, com base nisto, nós conseguimos perceber e utilizar os dados para entender a nossa realidade, perceber o futuro e termos uma lógica sistemática quando abordamos a inteligência artificial nos nossos negócios, muito mais do que ad hoc ou casuística, está bem? É isto que nós temos feito com vários dos nossos clientes, como o Centro Cultural do Belém, como a GoContact. Um dos recursos que gostava de vos deixar é um diagnóstico gratuito, podem fazer a partir do nosso site, para perceber qual o nível de maturidade em que as vossas organizações de marketing, as vossas marcas estão no que diz respeito a estes temas, o tema da automação e de personalização de marketing. E o desafio é exatamente este, é que inteligência não é nada mais que não a capacidade de nos adaptarmos à mudança, e a mudança hoje em dia requer empresas com cérebros digitais, mas marcas cada vez mais humanas. Muito obrigada, Tiago, pela tua excelente apresentação. E eu, antes de passar à audiência, gostava de fazer desde já uma pergunta, porque realmente estamos numa época de disrupção tecnológica, como nós sabemos. Nunca antes tivemos tanta tecnologia ao nosso dispor e a tentação é grande, e sabemos que isto significa, conforme te explicaste, ganhos imensos de produtividade e de conversão, também em vendas. E eu perguntava-te, mas ao mesmo tempo nós temos consumidores que também escrutinam cada vez mais as marcas pela sua autenticidade e transparência, não é? Como é que nós, na tua opinião, podemos conciliar estas duas vertentes? Sem dúvida. Então, há uma diferença crítica entre o marketing orientado para o crescimento, e quando falamos em automação, isto vem sempre agarrado, e o marketing orientado para o desenvolvimento. O que é que eu quero dizer? Isto é, o marketing focado
em escalar resultados de forma rápida, muitas vezes agressiva até, o tal spammer. Mais leads, mais cliques, mais conversões. Okay? As tecnologias hoje em dia conseguem dar ao marketing este poder quase de Big Brother. Contudo, porque podemos, não quer dizer que vamos. Okay? Então, o futuro do marketing, na verdade, não está em saber mais sobre o consumidor, em ter mais capacidade de gritar mais e mais alto que os concorrentes, mas em saber cuidar melhor da relação com o consumidor e com o cliente, e até com a sociedade, diria eu. Portanto, é a intenção estratégica que determina o impacto que fazemos com as tecnologias, ou que temos com as tecnologias, de tal maneira que isto a verdade vem sempre à tona. E isto é notado pelo mercado. Agora, tem que começar por ser um desígnio estratégico. Eu não quero apenas faturar e vender a todo custo, porque tenho uma determinada cota para atingir ou porque senão sou despedido. Não, o mindset das equipas de gestão, dos boards das empresas tem que mudar. Este mindset de exploração para um mindset de desenvolvimento, que significa que do lado de lá não temos apenas um cliente, temos um ser humano, não temos apenas um país, temos uma sociedade e fazemos parte dela. Se houver este mindset, quando pegamos nestas plataformas, pegamos com esta idoneidade, ou temos que pegar com esta idoneidade. Claro, e daí também a importância da supervisão humana, não é? Para termos essa garantia, não é? De certa forma, de que a marca se mantém autêntica, não é? E já agora, eu ouvi falar ainda destes dias na gestão da experiência do consumidor, na questão dos picos emocionais ou picos de experiência. Há um autor que fala nos Experience Peaks, e que realmente os consumidores se lembram não da experiência de uma forma sequencial, mas realmente aqueles momentos, não é, que tiveram maior impacto, não é? O que é que tu achas que pode gerar realmente maior impacto num consumidor? Assim, da tua experiência, o que é que realmente pode criar um pico de experiência na gestão da experiência do consumidor? Lembras-te assim de alguma coisa? Sim, então, esse é um tema importante, porque, vamos lá, primeiro, sempre que somos surpreendidos, isso é marcante, não é? E essa surpresa Exatamente. muitas vezes não necessita de tecnologia nenhuma, basta estarmos no lugar certo, à hora certa, a fazer a coisa certa, e, portanto, conhecer o cliente, e, portanto, ter um modelo de negócio adequado a isso. Ou, por via da criatividade, também clássico e desde sempre, não é? De que maneira é que a criatividade e a comunicação surpreende? Ou, de facto, entregando muito mais nos momentos certos do que aquilo que o cliente está à espera ou do que a concorrência oferece. Não há mal nenhum numa Customer Journey, nós temos momentos em que o cliente diz assim, pá, vocês são mauzinhos nisto, a concorrência é bastante melhor. Não há mal nenhum nisto, desde que tenha sido uma escolha feita pela própria marca. Nestes pontos, eu não quero ser extraordinário, eu não quero ser melhor do que a concorrência. Naqueles outros, vou ser extraordinário e vou surpreender. E há dois outros pontos, que é... nem sempre temos que superar as expectativas dos clientes. Okay? Exato. Quando falamos em Customer Effort Score e os estudos feitos à volta disto, muitas vezes o que temos que fazer não é the extra mile, é simplesmente resolver bem rápido o que quer que seja o problema que o cliente tem. Portanto, há aqui um falso endeusamento sobre uma experiência extraordinária e muito superior à expectativa do cliente. Okay? Por fim, claro, a hiperpersonalização normalmente é sempre assim, um momento uau, até porque ainda não estamos tão habituados a isso. Há um perigo com a hiperpersonalização que estes tipos sabem demais de mim. Okay? Exato. Eu não quero. Portanto, também aqui devemos saber onde é que devemos levar formas de hiperpersonalizar, quais os pontos na jornada que devem ser hiperpersonalizados e onde é que nos devemos simplesmente afastar e deixar a pessoa no seu anonimato. Muito bem. Empatia acima de tudo, não é? Sim, completamente. Ora bem, eu ia passar a palavra à audiência. Gostava de saber se alguém tem alguma questão antes de eu passar para os outros temas que eu tinha aqui em carteira. Diogo, boa noite, já vi que está desse lado. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite. Não sei se me conseguem ouvir. Perfeitamente. Muito bem.
Tenho duas questões para colocar. Primeiro, agradecer, e tem sido uma aprendizagem bastante boa estar a ouvir o Tiago. O Tiago referiu há pouco a parte das alucinações. E trouxe-me à ideia que muitas vezes os agentes que o Tiago apresentou podem ser dezenas e dezenas. Uma das formas que o Tiago referiu, e corrija-me se eu estiver equivocado, foi que foi o controle ou a supervisão humana, poderíamos verificar onde é que foi obtida a informação. Como é que nós conseguimos controlar isso com dezenas e dezenas de agentes a trabalhar ao mesmo tempo? Acaba por ser quase pouco provável de eu conseguir fazer o tracking a tudo. Esta é uma pergunta. Outra pergunta também, que fiquei curioso agora que estavam a falar nisso, foi na hiperpersonalização. Ora, como é que... Uma das coisas que nós sabemos, e aprendemos inclusive no IPAM, é que cada vez mais a preocupação com os dados é uma constante. No entanto, nós sabemos por segmentos, e a diferença de segmentos, essa preocupação pode ser totalmente dispar. Como é que nós conseguimos fazer essa hiperpersonalização? Até qual é que é o nosso limite, de acordo com o segmento? Como é que nós conseguimos ter essa destreza, já que nós trabalhamos muitas vezes com dezenas e dezenas de segmentos diferentes dentro do mesmo público? Daí as minhas questões. Muito obrigado. Excelentes questões, Diogo. Nem sei por onde é que é de começar, para simplificar e remir também o tempo. Em relação à hiperpersonalização, uma boa recomendação será esta. Pensarmos no conceito de Zero Party Data, ok? Vamos perguntar, vamos falar com as pessoas, vamos saber o que é que elas querem, como é que querem ter a experiência a ser gerida do nosso lado. Até que ponto podemos ser um bocadinho mais intrusivos ou mais persistentes, sim ou não. Perceber isto do lado de lá. Depois, claro, fazer testes. Quais são os segmentos onde, quando personalizamos ou hiperpersonalizamos, temos bons resultados, quando é que temos maus resultados e qual é a previsão em relação a isto. Isto é, conseguimos, por exemplo, com algumas plataformas, não com HubSpot, mas com outras plataformas de Customer Journey Orchestration, conseguimos, por exemplo, perceber se há determinados segmentos que reagem melhor ou pior ao canal WhatsApp, ao canal SMS, ao canal email marketing e por aí, enfim, tomar decisões, ok? Para ser sucinto, a outra questão dizia de respeito às alucinações. Então, automatizamos e a determinada altura precisamos do ser humano a ver todas as automações, senão a coisa corre mal. Normalmente este tipo de projetos deve ser feito numa lógica, primeiro, piloto, com casos muito específicos, em que no arranque, sim, há uma supervisão meticulosa. Imaginem, quando pensamos em inteligência artificial para os nossos... trazer inteligência artificial para os nossos negócios, temos que pensar que estamos a trazer um recém-licenciado, super inteligente, super convencido que sabe tudo, mas que sabemos que está muito aquém em muitas coisas. E, portanto, precisamos de estar ao lado dele e dar-lhe tarefas específicas, rotineiras, que já sabemos como é que se fazem bem, que já testámos de forma manual ou não, e depois verificar se os resultados que estamos a obter são consistentes. Sendo consistentes, podemos alargar, e às páginas tantas usar um método de amostragem para ir monitorizando e perceber e corrigir desvios. É engraçado que eu estava a ouvir-te falar e lembrei-me logo de uma marca de ginásios bastante conhecida, não vou referir aqui qual, de que eu fui cliente, mas eu já fui cliente de quase todos os ginásios que há aqui no Porto, e uma das coisas que eles perguntam logo no início é como é que queres ser contactado? E eu referi logo desde o início por e-mail, porque, pronto, aprecio a minha privacidade, etc. E então fartaram-se de me telefonar várias vezes, portanto, é realmente não conhecer o cliente, não é? É realmente desrespeitar a vontade do cliente. Vamos ouvir aqui o Fernando. Boa noite, boa tarde ainda, Fernando. Boa tarde, estão-me a ouvir? Olá, Sim. Sim. Obrigado pela apresentação, foi muito interessante e tem a ver com a situação, com a apresentação em si e com o CRM ou com o sistema utilizado. Portanto, todos os exemplos aplicados foram exemplos que estão inseridos ou automatizados e integrados no CRM, no vosso CRM. A plataforma que mostrei chama-se HubSpot. Há outras. HubSpot.
Mas essa plataforma é uma plataforma que está fora do vosso CRM ou só funciona integrada com o CRM? Eu explico. Isto é, a pergunta vai por uma outra empresa, um outro cliente que tenha um outro CRM, a integração consegue-se fazer essa integração ou é necessário algum middleware, alguma outra sistema que faça a integração? Excelente pergunta. Primeiro, nós trabalhamos com várias marcas, com várias software houses, ok? Nomeadamente HubSpot, que foi o sistema que vos mostrei aqui. Entre outras, Salesforce também produz este tipo de tecnologias, Microsoft, Zorro também produz este tipo de tecnologias, Ample Market também. Escolhi trazer-vos HubSpot. Porquê? Porque provavelmente será das melhores soluções a resolver exatamente estas questões que falava, Fernando. Integração. Eu tenho diversas aplicações e agora quero que todas conversem entre si de forma fácil. Porquê? O modelo de negócio HubSpot é all-in-one. Por exemplo, quando falei em plataformas de Business Intelligence, mencionei Power BI ou Tableau, que são as dominantes, mas depois mostrei-vos novamente HubSpot. Porquê? Porque também tem a solução de Business Intelligence na sua aplicação, o que significa que o que quer que façamos, quaisquer que sejam os produtos que a gente compre em HubSpot, as bases de dados funcionam sempre muito bem, super integradas, a experiência de utilização é a mesma. Isso não acontece com todas as marcas. Agora, o último ponto é este. Precisamos do quê? Best of breed ou all-in-one? É mais uma das decisões típicas em IT para as nossas áreas de marketing. Best of breed é, ok, a HubSpot pode ser interessante a fazer agentes de prospecção, como eu mostrei. Epá, mas calma, porque o português da HubSpot ainda não está assim tão bom quanto isso, ok? Se calhar precisamos de uma plataforma como Ample Market, que inclusivamente sintetiza a nossa voz e pode mandar mensagens de voicemail com a nossa voz ou vídeos sintetizados, estão a ver, para sair do canal email marketing. Outro exemplo, Intent-Based Signals. A HubSpot chega agora ao mercado com esta solução, perceber quem é que está do lado de lá à procura de informação, enfim, relativa à campanha que queremos lançar, ao produto que temos, o que for. Temos outras plataformas que só fazem isto. Quando olhamos para Best of Breed, sabemos certamente, primeiro, que vamos pagar mais, depois que será muito melhor do que muitas vezes o que já virá nestas plataformas all-in-one. E, por fim, garantia. Como é que vai funcionar a integração? Nós não queremos estar a ter que contratar um developer para fazer código e integrar APIs, não. Queremos perceber se já há integrações nativas, que limitações é que têm ou não. Se não há integrações nativas com o nosso CRM, que será a plataforma central para tudo isto, se não há integrações nativas, então conseguiremos utilizar uma plataforma de integration, as HiPaaS, Integration Platform as a Service, um Zapier, por exemplo, um N8N, para ligar estas plataformas de forma simples ou não. Muito bem, muito obrigada pelas vossas questões. Não sei se mais alguém tem alguma questão. Hugo, ainda está desse lado? Sim, Quer sem colocar dúvida. alguma... Estava a gostar muito. Antes de mais, parabéns pela iniciativa. Eu acho que Portugal precisa de mais destas discussões. As empresas europeias precisam de uma vez por todas abraçar o AI e entender a mudança que é sem precedentes, a mudança que estamos agora a passar. Também parabéns pelo mestrado, eu acho que vem em boa hora. Estamos mesmo a precisar de valências destas. Os nossos executivos, os nossos recém-licenciados, os nossos experts precisam de se adaptar a esta nova realidade. Já agora também parabéns à Liminal, porque é uma beacon no país para avançar nesta frente. Precisamos de mais empresas como a Liminal que procurem esta frente. Vai haver muito trabalhinho nos próximos 10 anos para abraçar e para fazer todo o change management para esta nova realidade. Porque eu acho que no procurar agradar a quem se serve, não é? No procurar superar as expectativas, no procurar diferenciar, a complexidade de manter esta competição, vai ser cada vez mais sem precedentes,
vamos ter que ter todos destaques muito mais fortes. Vamos ter as nossas pequenas empresas, as nossas médias empresas vão ter que conseguir competir com as destaques que estão silenciosamente a ser construídas. Ou seja, eu prevejo que os agentes vão começar não só a sugerir aquilo que compramos, aquilo que encontramos, mas também a executar por nós e até mesmo a comprar por nós. Há oportunidades fantásticas agora a aparecer com protocolos novos, com metodologias novas para tornar os nossos produtos e serviços mais encontráveis, não é? Só a título de melhoria, eu acho que nestes 3 vetores, eu acho que no discurso da hiperpersonalização falta aqui um ingrediente crítico, que é o conhecimento da carteira dos produtos e dos serviços. Ou seja, porque se nós queremos hiperpersonalizar, temos de saber muito sobre o nosso cliente, temos de saber muito o que é que ele faz, mas também temos de saber muito dos metadados dos nossos produtos e serviços, para aí sim podemos combinar. Portanto, parabéns, acho que precisamos mais destas, por favor, façam mais sessões destas para continuarmos esta discussão e aprendemos todos. Claro que sim. Obrigada, Hugo, pelo seu contributo. Eu ia agora, a terminar, ia perguntar ao Tiago como é que ele vê o profissional de marketing do futuro. Isto porque se fala também que as competências humanas também vão ser cada vez mais importantes. Eu gostava de saber a tua opinião. Como é que vês o profissional de marketing do futuro? É a pergunta que faço a mim próprio todos os dias. Onde é que eu estarei daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos? Exato. Saiu um estudo aqui há alguns meses, creio que feito pela McKinsey em Portugal, sobre o impacto da inteligência artificial precisamente nos postos de trabalho, e era assim uma coisa um bocadinho assustadora, mais de 1 milhão de postos de trabalho afetados, depois os avanços, aqueles termos, aqueles eufemismos, reciclagem e tal, por aí. E uma das áreas mais afetadas, particularmente pela inteligência artificial generativa, é precisamente a área do marketing, logo a seguir à área da contabilidade. Esse mesmo estudo da McKinsey falava sobre a importância de os profissionais ganharem mais competências tecnológicas, e aqui competências tecnológicas diz respeito àquilo que eu falava há bocadinho, pelo menos a literacia. Temos de ser cada vez mais tecnólogos. Porque hoje em dia falar em software e trabalhar software não é necessariamente saber programar, não é necessariamente saber desenvolver linhas de código. Por um lado isto. Por outro lado, o estudo era muito claro nisto. As soft skills serão determinantes, ok? E as nossas capacidades de relação com os seres humanos que estão do lado de lado. Acho que quanto mais digitais as marcas forem, mais se vão diferenciar aquelas que tiverem o ser humano no momento certo também, ok? Portanto, pensamento crítico, o julgamento ético, quer dizer, nós carregamos no ChatGPT e ele faz-nos os trabalhos de casa todos, não é? E responde aos exames e por aí fora. Até que ponto aquilo está certo, não está? Vamos aceitar isso? Não é? A própria criatividade, quer dizer, a inteligência artificial, isto é um debate grande, mas eu não concordo que a inteligência artificial seja criativa, não cria nada de raiz. Onde é que está a originalidade? Onde é que se cruzam conhecimentos e áreas de saber, a visão, o insight, a experiência individual, a empatia, a comunicação interpessoal? Tudo isso são atributos cada vez mais relevantes. A capacidade de criar relações, manter relações, acho que vai ser determinante. Sim, sim. Eu sou daquelas pessoas que acho que haverá também oportunidade para negócios eminentemente assentes na experiência humana. Porque efetivamente vai ser escassa, não é? E, portanto, a escassez gera também desejo e acho que haverá, se calhar, pagando lá estar um valor premium por esses serviços. Imagino isso, por exemplo, nas marcas de luxo, não é? As marcas de luxo têm que realmente conseguir surpreender, como falavas há pouco, os consumidores e exceder as expectativas, não é? Então, provavelmente essas marcas terão que assentar muito também ainda na experiência humana, não sei, estou aqui a pensar. Não sei se mais alguém gostaria de colocar uma questão. Estamos aqui hoje no âmbito do mestrado em Marketing e Tecnologia, um mestrado em Portugal único, com a duração de 1 ano, e que promove o desenvolvimento de competências tecnológicas, de marketing e analíticas, que hoje em dia são fundamentais.
Tiago, resta-me agradecer-te muito, foi excelente, é um prazer contar contigo no mestrado. Que bom. E estávamos aqui o resto da noite a debater estes temas que são tão importantes e como o Hugo, aliás, referiu, para as empresas portuguesas e não só. Porque efetivamente os desafios são muitos, não temos ainda todas as respostas, não é? Portanto, temos as perguntas, como dizia Peter Drucker, e portanto é destes debates também que nasce a luz, não é? No fundo, portanto andamos todos à procura aqui do propósito das marcas e do futuro das marcas, não é? De como é que será realmente esta experiência que as marcas vão proporcionar ao consumidor no futuro. E portanto a tecnologia realmente já se entranhou nas nossas vidas e é impossível de facto fugir destes temas, de certa forma. Bem, se não há mais perguntas, queria agradecer a todos a vossa presença e colocar-me à disposição para o que precisarem. E recordo que no site do IPAM tem informação sobre o mestrado em Marketing e Tecnologia e estamos ao dispor para esclarecer qualquer dúvida. Muito obrigada mais uma vez a todos e um resto de uma boa noite. Muito obrigado. Obrigada a todos. Um abraço a todos. Até à próxima. Muito obrigada.